Boa tarde a todos. Vamos começar aqui a entrevista coletiva com Alisson, goleiro da seleção brasileira, 33 anos, jogador do Liverpool da Inglaterra, 78 jogos pela seleção, 6 jogos com o Carlo Ancelotti. E Alisson, queria começar, você gravou outro dia um conteúdo para a FIFA, que você se emocionou bastante falando, lembrando quando você era criança com seu irmão, vendo jogos de Copa do Mundo, brincando de goleiro no sofá de casa com seu pai. Para aquele moleque que via a Copa do Mundo tão distante, você está indo para a sua terceira Copa do Mundo, pode ser a sua terceira Copa do Mundo como titular. Como que é isso? Como que você dimensiona essa possibilidade de se tornar, junto do Tafarel e do Gilmar dos Santos Neves, o goleiro brasileiro com mais Copas do Mundo? Boa tarde. Boa tarde a todos. Acho que se for dizer uma palavra assim para definir o sentimento, é honra, né? Acho que poder estar entrando aí junto com esses grandes nomes da história da seleção brasileira. É um privilégio também para mim poder participar e disputar mais uma Copa do Mundo. Como tu falou, né? Quando eu assistia lá como criança, talvez eu sonhava em estar aqui, mas era uma realidade muito distante, né? E hoje, quando eu paro para pensar isso, é um privilégio e é uma bênção poder ter essa oportunidade de disputar uma Copa do Mundo vestindo a camisa da maior seleção. Então, me sinto muito honrado com isso. Obrigado. Bassan. Oi, Alisson. Aqui no meio, ó. Pedro Bassan, TV Globo, tudo bem? Você está chegando para a sua terceira Copa, não é? Nas outras, o período de preparação, teoricamente, foi mais tranquilo, o Brasil chegou até com um favoritismo maior. Nesses últimos anos, a gente teve um período mais turbulento, para o grupo como um todo, até para os goleiros e para você em particular, comparando com as outras, mas eu queria saber de você, como é que você compara esses períodos de preparação? Muitos dizem que a seleção cresce nas Copas quando a preparação não é tão tranquila. Eu queria saber o que você acha disso também e comparar esses 3 períodos. Eu acho que todos os períodos eles tiveram as suas características, né? E é inegável, né, que esse último foi muito difícil para todos nós jogadores. Sentimos na pele aqui as dificuldades que tivemos. Acho que vocês acompanharam bem de perto também, por vários fatores. Mas dentro disso, a coisa mais importante é o momento que nos encontramos agora, né? E desde a chegada do Ancelotti, o ambiente foi transformado. Ele é um cara que carrega uma presença muito forte e nos dá essa tranquilidade, né, de um ambiente focado no trabalho e sem estar focado em polêmicas ou ter que resolver outras questões. Então, dentro de tudo isso que aconteceu, né, o mais importante é o momento que nos encontramos agora, porque é isso que importa. É o momento que a equipe chegará para disputar o primeiro jogo. E se for da vontade de Deus, chegando até a final, isso é o mais importante. É o que a gente pode ter observado historicamente também na história da seleção, e por isso que se diz, né, que é bom que a seleção chegue um pouco questionada, porque foi assim em outros momentos também. Mas os jogadores de hoje têm uma característica diferente de outras épocas. Então, o mais importante é como nos chegamos agora e como nos sentimos agora, né? E nos sentimos confiantes por causa dos treinamentos, por causa do trabalho, por causa da qualidade, por aquilo que estamos nos tornando como equipe, né? E a gente espera que todas essas coisas deem resultado já a partir desse primeiro jogo contra o Marrocos. Alisson aqui, bem na frente, Gabi Guimarães, TV Band. Alisson, muita gente viu a convocação do Everton em detrimento de outros goleiros mais jovens e que estão começando agora, tendo oportunidades com a seleção brasileira ao longo do ciclo, muito por causa das questões físicas que você e o Ederson tiveram nos últimos anos. Você concorda com essa análise e como é que você se sente fisicamente nesse momento? Obrigada. Eu acredito que a convocação do Everton é por mérito dele e não demérito de ninguém, né? Então, minha capacidade física é 100%. Obviamente, todo mundo sabe, né, que eu fiquei um período fora antes da Copa do Mundo, mas também muito em virtude de estar e chegar aqui nesse momento 100%, né? Como eu falei antes, na pergunta anterior, o mais importante é como a gente chega agora
nessa primeira partida. Então, o Everton está sendo convocado, né, ao meu ver, pelo mérito dele, por tudo aquilo que ele fez nos últimos anos, tem sido um dos principais goleiros do futebol brasileiro, tanto ele, quanto eu, quanto o Ederson. E isso não significa que os outros também não mereciam estar aqui, mereciam também pela qualidade, pelo que estão fazendo nos seus clubes, Bento, Hugo, os mais jovens, né, todos aqueles que foram cotados para esse lugar. Todos os convocados, todos os 26 aqui estão por mérito próprio do seu trabalho e porque tem a confiança do Ancelotti e do staff. Então, dessa maneira que eu enxergo. Mauro. Alisson, boa tarde. Mauro Naves aqui, SBT, tudo bem? E N Sports. Alisson, dentro dessa história que você vai empatar com Gilmar e Tafarel, qual a sua perspectiva de próxima Copa? Você tem um planejamento de carreira já? Vai parar com 40 anos? Vai parar o ano que vem, depois? Enfim, ou seja, a gente pode tê-lo na próxima Copa como titular e você se tornar aí um recordista dos goleiros brasileiros com 4 Copas? O que você planeja para o seu futuro? Obrigado. Acho que é uma excelente pergunta, eu adoraria responder, mas o meu foco está muito aqui no momento. A coisa mais importante para mim agora é essa Copa do Mundo. E eu vou encarar como se fosse a última oportunidade, porque o futuro a Deus pertence, né? A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Tenho aprendido isso na minha vida. Mas o meu foco é para o momento, né? Para esse tempo. Uma oportunidade grandiosa de estar aqui representando a seleção brasileira em mais uma Copa do Mundo. E eu me sinto honrado, né, por fazer parte desse grupo seleto de goleiros que vão estar disputando 3 Copas do Mundo. Mas eu quero entrar no outro grupo, né, no grupo dos campeões, marcando meu nome aqui na história da seleção brasileira, junto com os outros 25 convocados. E esse é o meu foco, essa é a coisa mais importante para o momento. Por favor, aqui. Sim. Alisson, boa tarde. Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. De 2015 em diante, você é praticamente um titular ininterrupto da seleção, 3 Copas, campeão da Champions, melhor goleiro do mundo. Com todo esse currículo, que avaliação você faz sobre cobranças que você sofre ao longo do ciclo? Você as considera injustas? Natural. Cobranças são naturais, injustas ou não, eu acho que faz parte do futebol, faz parte do pacote entre vestir essa camisa aqui. Pela história, as pessoas querem que os jogadores que vistam a camisa da seleção conquistem títulos, né? E eu já pude experimentar isso conquistando uma Copa América pela seleção brasileira, mas nada se compara a conquistar uma Copa do Mundo. Então, esse é o objetivo. Acho que as críticas vêm também por conta disso, por não ter vencido nas outras oportunidades. E eu encaro isso com naturalidade. Já disse isso outra vez, eu sou o meu maior crítico, né? Então, ninguém daqueles que me criticam hoje em dia, ninguém vai me criticar mais do que eu. Porém, a minha crítica ela é uma crítica baseada em fatos do dia a dia, né? Em uma leitura técnica, tática, psicológica, enfim. E ninguém me conhece mais do que eu mesmo, né? Nesse sentido. E também dou muito valor às críticas e às avaliações daqueles que trabalham comigo no dia a dia, né? Dos preparadores de goleiro, aqui o Tafarel e o Marquinhos, dos treinadores. E ter a confiança desses caras, dos treinadores de goleiro, dos treinadores que passaram também aqui pela seleção, que depositaram a confiança em mim durante esses 11 anos, né, que eu venho sido convocado. Então, para isso, eu acho que eu vejo isso de maneira natural e é óbvio que eu quero ser avaliado por aquilo que eu faço dentro de campo e pelas conquistas, né? Que é o nosso objetivo aqui. Nathalie. Alisson, aqui à sua esquerda. Nathalie Gedra, Fox Sports dos Estados Unidos. Eu vou pedir a gentileza de você gastar seu inglês um pouquinho. As one of the most experienced players, I wanted to ask you about the effects that 2018 and 2022... Can you hear me? Yeah. Okay. The effects that 2018 and 2022 have, because it can make you grow a thicker skin, but it can also be
draining emotionally. So how do you manage this, all of this that you lived in previous experience coming to this one? Well, I think I manage it looking the same way as everyone have to look in the ordinary life. You have to choose how you're going to deal with the difficult things, difficult moment that you go through your life. And I choose to learn from the past, and I choose to move forward, to look for the possibility I have in front of me. And he's a big possibility, a big opportunity, big privilege, and I feel blessed to be here and have the chance to try to win another World Cup. Obrigado. Boa tarde, Eduardo Celon, canal Fui Clear. Parabéns pela convocação mais uma vez para mais uma Copa. Alisson, a gente viu o Arsenal fazer uma temporada quase perfeita, ganhando a Premier League, sendo vice da Champions League, muito baseado em bola parada. E a gente sabe que a data FIFA normalmente é muito curta e prejudica que o técnico trabalhe isso, tanto defensivamente como ofensivamente. Esse prazo maior de preparação, o Brasil tem focado nisso? É um assunto de dia a dia de treino? O Brasil tem treinado bola parada? Até por conta de números, né? A gente sabe que, percentualmente falando, muitos gols saem de bola parada, tanto para a gente poder defender, de tê-los tomado ou fazer. Eu queria saber de você se está acontecendo direto no treino essa oportunidade. Boa sorte. Obrigado. Excelente pergunta também, e acho que é evidente, né? Não só a Premier League fica mais evidente ali, porque muitos jogos são decididos em bola parada, né? O Arsenal, como tu deu o exemplo, venceu vários jogos jogando bem, dominando, criando várias oportunidades, mas venceu por 1-0, um gol de bola parada, porque era a força deles, né? Muitos podem criticar e falar o que for, é mérito do Arsenal, foi mérito do Arsenal isso. E nós aqui estamos conscientes disso, né? Que nessa Copa do Mundo também um aspecto importantíssimo será a bola parada. E temos nos preparado, temos treinado, com certeza, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Felizmente, contamos com um dos principais jogadores do Arsenal em bola parada, né? Que é o Gabriel. E também outros jogadores que podem fazer a diferença ali ofensivamente e defensivamente. E sim, estamos trabalhando e é um foco nosso aqui estar bem preparado para esses momentos que podem decidir uma partida. Alisson, aqui Beltrão, Casé TV, prazer falar contigo. Cara, queria te perguntar sobre o sistema defensivo da seleção brasileira, que já vem sofrendo gols há alguns jogos seguidos, né? Queria te perguntar como é que está sendo essa preparação e qual é a atribuição que você acredita para esse recorde negativo nesses jogos? Se é a falta de entrosamento, se foram lances... Eu sei que teve gol contra o Panamá, que a bola desviou e acabou entrando. Queria saber tua visão sobre essa sequência negativa do Brasil sofrendo gols em todos os jogos e se vocês estão trabalhando alguma coisa específica para isso não acontecer na Copa. Obrigado. A gente não quer isso, né? Eu, como goleiro, sou o primeiro que sai da partida insatisfeito com o fato de ter sofrido gols. Eu acho que uma equipe vencedora, ela tem que trabalhar tem que odiar tomar gol, odiar sofrer gol. O adversário tem que trabalhar muito forte para fazer gol. E a gente está tentando criar essa mentalidade aqui. Os amistosos tiveram um caráter de preparação, um caráter de testes, né? Que foi escolhido pelo Mister. Eu acho que os 2 gols... Talvez dos 3 gols que sofremos, 2 eram completamente evitáveis, né? E a gente falou sobre isso, conversamos sobre aquilo que tinha que ter sido feito diferente, até mesmo no gol de falta. Buscamos olhar também pelo lado positivo disso, é que aconteceu nos amistosos para não acontecer na Copa do Mundo e nos dá a oportunidade de corrigir aquilo que tem que ser corrigido. Às vezes, se a bola desvia, não entra por algum fator e não toma gol, não tem tanta atenção em cima disso. Mas quando nos custa um gol, a gente tem que estar muito, muito ligado nisso. Então, acho que esse aspecto defensivo extremamente importante na Copa do Mundo, uma competição de tiro curto, né? E nós queremos ter uma defesa sólida, uma equipe que defende junto, todo mundo focado em não sofrer gols. E aí depois a gente sabe que a qualidade da nossa equipe, né, a gente vai criar chances, vai ter oportunidades. Então é um fator muito importante para a gente, que nos deixou desconfortável nos amistosos,
mas coisas que ajustamos agora para a Copa. Bianca. Alisson, aqui, boa tarde, Bianca Molina, Canal Gold. Alisson, se tu me permite, vou voltar um pouquinho ainda no aspecto da pergunta do Rodrigo, porque, invariavelmente, quando alguém te critica ou contesta a tua titularidade na seleção brasileira, é relembrado o gol do De Bruyne na Copa de 2018 e também a eliminação para a Croácia, o fato de tu não teres defendido nenhum daqueles pênaltis. De alguma forma, essas duas situações ainda te assombram, te incomodam? Tu sente esse incômodo, né, algo indigesto, ao lembrar desses dois momentos envolvendo a Copa do Mundo, e tu entendes que eles só vão ficar num passado esquecido na memória do torcedor em caso de um título teu com a seleção brasileira? Obrigada. Sobre aquilo que acontece no passado, eu acho que o futebol não permite, né, a gente ficar remoendo derrotas, frustrações ou até erros. Na minha visão, quando se perde uma Copa do Mundo, não se perde por causa de um jogador, se perde por causa, a equipe toda ela é responsável. Temos a responsabilidade compartilhada aqui. É óbvio que em momentos específicos precisamos que os jogadores se sobressaiam, né? E temos jogadores para isso, temos qualidade para isso. Também reconhecer quando tem a qualidade do adversário, isso faz parte do jogo, né? Eu não sei a intenção de quem critica ou traz ainda à tona esse tipo de questão, mas isso de maneira nenhuma me assombra ou tira a minha confiança de que eu estou fazendo o trabalho da maneira certa, de que eu me dedico. Eu trabalho muito forte, né? Então, às vezes no campo não acontece como a gente gostaria. O futebol não é uma ciência exata, né? Se fosse assim, talvez teríamos vencido muito mais do que 5 Copas do Mundo. Então, a questão que fica é trabalhar para melhorar aquilo que se pode melhorar, ter uma avaliação justa sobre aquilo que se pode melhorar e ser o melhor que eu posso para esse grupo aqui, com o objetivo principal de vencer. O que mais me incomoda de tudo isso é não ter vencido. Então, é óbvio que para um goleiro sofrer um gol, indefensável ou não, sempre fica aquele negócio, pô, se eu tivesse feito alguma coisa diferente. Acho que a gente tem que lutar contra essas mentiras, né, que podem vir na nossa mente e ter convicção no trabalho. Convicção de que o trabalho pode nos levar longe, né, e temos qualidade, né, tanto eu quanto os outros goleiros, todos têm qualidade de representar a seleção e é para isso que a gente está aqui e a gente tem a confiança do mister. Alisson, aqui ó, na sua frente, Bruno Vicari, da ESPN. Até em relação a esse aspecto emocional, por uma curiosidade, eu sei que muitos jogadores da seleção brasileira gostam da NBA, não sei se é o seu caso, mas a cidade aqui está toda mobilizada e comovida com as viradas que os Knicks têm conquistado. Vocês têm acompanhado isso e, de alguma forma, vocês absorvem isso de alguma maneira? Eu vejo bastante gente acompanhando aqui, eu não tenho acompanhado especificamente, mas acabo vendo de relance, né, os jogos. Eu acho que tudo serve, tudo aquilo que pode beneficiar a gente serve, né? As coisas que podemos aprender com viradas como essa. Eu acho que tudo é válido, né? Mas como eu falei, o nosso foco ele é muito grande naquilo que a gente pode fazer dentro de campo, como equipe. O fator mental, né, emocional, ele é extremamente importante. E eu acho que a nossa equipe ela tem um grande equilíbrio de experiência, jogadores jovens, né, de entusiasmo e pé no chão. E isso eu acho que é um fator positivo da nossa equipe para que a gente possa, né, dentro dessa harmonia aí de equipe, ser uma equipe consistente que vai competir mesmo por vitórias e pelo título. Alisson, aqui atrás, ó, Ivan Moré, Portal Metrópolis. Você acabou de falar que o futebol não é uma ciência exata, né? Justamente por isso, a gente não pode esquecer que o Brasil, hoje, não é apontado como um dos principais favoritos. Atrás de alguns times como a Espanha, a França, a Argentina. Porém, nós não podemos nos esquecer que nós temos a camisa mais pesada do mundo do futebol. Somos o único país 5 vezes campeão do mundo e temos, de uma outra ponta, um técnico acostumado a liderar em grandes ligas, é um cara que tem 5 Champions como treinador e que sabe fazer reconhecidamente o gerenciamento de egos de jogadores, pelas passagens dos grandes clubes que ele dirigiu. Eu gostaria de saber de você, levando em conta esses dois componentes, o peso do Ancelotti e, ao mesmo tempo, o peso que a seleção brasileira traz para uma Copa do Mundo, esses dois fatores combinados,
o que eles geram. E eu gostaria de saber também de algum pormenor que você possa ter dessa liderança tranquila que o Ancelotti propõe na prática, porque ele, inclusive, lançou um livro recentemente sobre. Então, me traz essa perspectiva. Como é que é o Ancelotti liderando? É um cara resiliente, humilde? Eu acho que ele é resiliente, ele é humilde. Acho que ele tem uma inteligência no momento certo de escolher as palavras que ele vai falar. Ele é um grande gestor. E também tem uma ideia clara de futebol. Uma ideia simples, uma ideia objetiva, que facilita o nosso estilo de jogo, né? Acho que todas essas combinações favorecem ao nosso grupo, à nossa equipe. E ele provavelmente deve ter sido intencional nas escolhas dos seus jogadores para que isso acontecesse, né? E favoritismo não garante nada para ninguém. Não garante que uma seleção será campeão, não. Às vezes traz até um peso, uma responsabilidade até maior. O peso da camisa, sabemos disso, né? E sabemos que é uma responsabilidade muito grande. Duas coisas sobre o peso da camisa: responsabilidade e privilégio, né? Então, é um privilégio, uma alegria. Isso é algo que o Mister também traz para a gente, sobre... eu consigo ver nele a alegria e a gratidão dele por ser o treinador, o comandante da seleção brasileira. Pô, um cara multicampeão, ele transparece isso. Eu acho que vocês podem perceber isso, pela tua expressão, né? Tu percebe isso. E nós, jogadores, também percebemos isso. O cara venceu tudo no futebol e ele está aqui na seleção brasileira com alegria, com entusiasmo. Óbvio que o cargo dele talvez tem mais pressão que ser presidente do país em seus níveis, né? Mas eu acho que todas essas combinações, todos esses exemplos assim nos favorecem no aspecto motivacional, né? E aí depois, dentro de campo, é com o jogador. A execução é do atleta. E eu vejo esse time com as características necessárias para ser um time vencedor, com muito pé no chão, muita tranquilidade, né? Sem trazer mais peso do que se tem. Eu acho que a gente tem que ter expectativa. A gente tem que criar expectativa para essa competição. O torcedor, a gente espera que o torcedor... E eu acredito que o torcedor vai vir junto, mas nós aqui dentro nós temos que criar essa expectativa e ter a confiança de que temos tudo aquilo que é necessário para se tornar uma equipe que pode ser campeão da Copa do Mundo. Delton. Alisson, à sua esquerda aqui, Delton Sá, Rádio Vale FM, jmbadalo.com.br. Receba um abraço do pessoal de Juazeiro do Norte, lá do Ceará. Você falou sobre entusiasmo, falou de pé no chão, dos 3 ciclos... Um que foi todo preparado, um treinador só, 2 ciclos quebrados pelo meio. E você acabou de falar de motivação. Nesse ciclo, que foi tão conturbado, vale, como você disse ainda há poucos instantes, tudo isso está sendo trabalhado agora? O que ficou para trás tem algum peso nesse momento agora? Ele chega a atrapalhar para a busca desse resultado final, Alisson? Eu volto a falar, eu acredito que é uma escolha, né? Se isso será um peso ou não. É uma escolha que cada atleta faz e nós, como equipe, escolhemos com que isso nos fortaleça, né? Eu acho que a gente não vai conseguir escolher como vai ser a nossa circunstância, as coisas ao nosso redor, mas a gente tem controle com as nossas decisões, como a gente vai lidar com cada situação. E nós escolhemos aqui com que isso nos fortalecesse, nos unisse ainda mais. Principalmente, né, os jogadores mais experientes, assim, que em determinados momentos tiveram que assumir uma responsabilidade maior do que um jogador já tem, né? Nós aqui criamos uma conexão muito, muito boa e acho que muitos jogadores vêm já para a sua 2ª Copa do Mundo, né? Isso nos favorece, isso é uma coisa que nos traz benefício, né? E nós escolhemos aqui focar no privilégio, focar na alegria e no prazer que é representar a seleção brasileira em uma Copa do Mundo, uma competição importante como essa. E muito focados, novamente, com os pés no chão, mas muito focados em fazer o nosso melhor pela equipe, pelo grupo, né? É o nosso, a coisa mais importante é o nosso. Oi, Alisson, aqui à sua direita. Tudo bem? Marcelo Marinho, da Litoral News. Deixa eu te perguntar sobre a importância do Tafarel
na tua carreira. E a nível de curiosidade, você tem lembrança? Imagino que de 94 não, né? Você tinha só 2 anos. Mas daquela semifinal contra a Holanda, em 98, você chegou a ver esse jogo? Tem lembranças? Fala um pouquinho da importância do Cláudio Tafarel na tua carreira. Tenho lembranças. Acho que já falei várias vezes sobre isso, né? E acho que uma das lembranças mais vivas assim que eu tenho com essa idade, eu tinha 6 anos, né? E é muito vívido para mim esse momento assim dessa semifinal com a Holanda. Foi algo que aconteceu com meu pai ali, uma brincadeira que ele fez. Quando o Tafarel pegou o pênalti, ele, na loucura dele ali, brincando com a gente, ele pegou um bolo assim e enfiou na cara dele. Era um bolo de laranja, uma coisa assim. E eu acho que por isso que aquele momento acho que ficou tão marcado, né? Por causa dessa loucura do meu pai. E é um privilégio para mim, né? Poder trabalhar com o Tafa, alguém que foi sempre um ídolo, uma inspiração, uma referência. Não só minha, mas de tantos brasileiros, né? Tantos brasileiros que quiseram ser goleiro. Acho que na infância, aí, quem é mais ou menos da minha geração, quando brincava no gol, era Tafarel. Então, tem sido um cara extremamente importante para mim, como um mentor mesmo, alguém que me traz para o chão, né? Nos momentos de êxtase a gente se alegra, mas de conquistas a gente se alegra, mas também na medida certa, e nos momentos difíceis e tristes é um cara que está ali nos sustentando. E não tem sido só importante para mim, mas para todos os goleiros que têm passado aqui dentro da seleção. Ele é uma pessoa que tem deixado um legado além daquilo que ele fez como jogador, né? Isso é imutável e isso vai ser lembrado para sempre, mas talvez as pessoas não enxergam tanto a importância do Tafarel como treinador de goleiro. E ele tem sido um dos responsáveis por trabalhar comigo aqui dentro da seleção, depois no Liverpool, e eu acredito que eu pude manter também o alto nível por tanto tempo, por ter um treinador de goleiro tão qualificado como ele, né? E aí isso se soma ao Marquinhos aqui dentro, também é um cara excepcional, que nos ajuda muito e que nos traz para ter o pé no chão, porque a posição do goleiro demanda isso, né? Muita seriedade, não dá para se empolgar muito com as defesas, e ter muita confiança também naquilo que a gente faz, no nosso trabalho. Então, não só o Tafarel, mas como todos os treinadores de goleiro que trabalharam comigo, com certeza foram fundamentais assim, para o meu desenvolvimento, desde a categoria de base, e para a continuidade, para a manutenção na minha carreira, conseguir atuar aí em alto nível desde que eu comecei a jogar como profissional. Ótimo. Obrigado, Alisson. Obrigado a todos. Valeu, pessoal. Até amanhã. Obrigado.